Quando Maleval explora meticulosamente a relação dos autistas com a comida, os excrementos, a voz e o olhar, orientando-se pelo conceito freudiano de pulsão e pela lista lacaniana dos objetos pequenos a. Tá? Então, é uma visão psicanalítica baseada nos conceitos psicanalíticos. Não é? Então, isso é muito importante. Então, como é que Maleval vê a retenção inicial dos objetos da pulsão? Bem, o funcionamento subjetivo do autista se baseia numa retenção precoce dos objetos da pulsão, os objetos oral, anal, escópico e invocante. Essa retenção já tinha sido intuída por Kanner e Asperger, não é? Os primeiros a descreverem o autismo, como um dos traços invariáveis e essenciais. Para Maleval, trata-se de um comportamento que se situa aquém do processamento da informação. Isto é, a fome, a evacuação, o olhar, o chamamento não podem ser aprendidos. Quando maior, a criança pode explicar a experiência de retenção dizendo que tem ou tinha um medo angustiante de entregar aos pais o objeto que eles esperavam. Então, esclarecendo um pouco, a visão dos cientistas cognitivistas geralmente é vista, não é? Essa visão é uma visão que parte do processamento da informação e da formação do pensamento. Então, o que Maleval mostra, ele e outros, é justamente que essa retenção é anterior àquilo que eles consideram ser o processamento da informação e a formação do pensamento. Isso já está em Kanner e Asperger, com a seguinte diferença. Ao descreverem esse comportamento de retenção dos objetos, eles não fazem do ponto de vista da psicanálise. Tá? Então, o que há de original aí, não, essa originalidade não está exclusivamente em Maleval, mas ele vai tratar isso, vamos dizer, com mais afinco, não é? De um modo mais profundo. Então, verifica-se que, de fato, para os autistas, o mundo lhes aparece como um caos impossível de compreender, o que indica que eles não processam a informação como os chamados sujeitos típicos. No entanto, não se pode desconsiderar que aqueles que sofrem de uma forma severa de autismo se queixam também de um estado de angústia que os afetam com muita frequência. Maleval cita a esse propósito as colocações de um autista chamado Birger Selling. Ele diz: a ansiedade se agarra a mim de modo simbiótico. Não se desprende de mim por nada. Me destrói, o que o leva a gritar. Por outro lado, há pessoas autistas que afirmam não sofrer de ansiedade, como aquelas de alto funcionamento, contrariamente aos autistas mais severos que se automutilam quando a ansiedade atinge um grau insuportável. Também aqueles autistas que não são perturbados em suas ocupações e ou não são continuamente demandados pelo entorno, não apresentam respostas manifestas de angústia.
Para Sim. tratar da angústia do autista, somente a psicanálise dispõe de um marco teórico para abordar as angústias do autista, as angústias do autista e a especificidade das respostas a ela, não é? As respostas que os autistas apresentam quando estão angustiados. Então, a evitação somente surge pela ansiedade causada pelo incentivo de dar e receber, não é? Evitar dar e receber os objetos da pulsão. Então, Maleval vai citar uma autista muito conhecida, Donna Williams, que assinala que em sua infância tudo o que girava em torno do ato de dar e receber lhe parecia estranho, fazendo-a concluir que tudo devia ser de modo indireto, dado e pedido de modo indireto. Ao congelamento inicial dos afetos, que é uma outra observação que Maleval faz, se associa um evitamento do sofrimento que poderia causar o fato de experimentar a sensação dolorosa de um objeto da pulsão, não é entregar, ceder um objeto da pulsão ao outro. O fenômeno da retenção obedece à lógica de proteger-se do desejo do grande outro. Não é? Kanner fala em vontade do outro, vontade dos pais, vontade das pessoas que estão no entorno do autista, mas, é claro, para nós se trata de proteger-se do desejo do grande outro através do domínio da seção do objeto de gozo, retendo ou cedendo somente de forma prudente. Então, Maleval diz: o autista é um sujeito reservado que se esforça por envolver o menos possível os objetos da pulsão no intercâmbio, não é? Na relação com o outro. Cabe observar, contudo, que a restrição inicialmente autoimposta torna-se, às vezes, mais ou menos controlada em uma fase posterior. Não é construindo uma fortaleza ou produzindo encapsulamento que o autista se protege do desejo do grande outro, como antes se pensava, mas escolhendo um objeto autista, preferindo um contato indireto e privilegiando a comunicação por meio de uma borda. Não é essa borda de que tratamos num seminário anterior. Essa borda que é encarnada em objetos, em duplos ou em interesses específicos. Uma criança autista pode responder às interpelações de seus pais se estes emprestam sua voz a um terceiro, um cachorro, por exemplo, o que pode reduzir a ansiedade que haveria na conversação face a face. Tá? Esse é um caso da literatura, não é? Os pais de uma criança que não conseguem, não é, serem respondidos pela criança. Um dia, casualmente, eles resolvem falar pelo cachorro, quer dizer, colocando sua voz como se fosse o cachorro falando, e nesse caso eles obtêm, então, um retorno da criança. Então, esta história é um exemplo da forma pela qual o autista se protege do desejo do grande outro pela introdução de uma borda mediadora. A gente sabe, por exemplo, que alguns autistas que não conseguem falar com o outro, vamos dizer, manter uma certa Já interlocução, perdi todinho. eles são capazes de, quando é um robô que fala com eles, ou uma máquina que fala com eles podem, então, responder ou falar com essa máquina ou esse equipamento, não é? Que reproduz uma voz, mas uma voz maquinal ou maquínica, não é? Não é a voz, não é uma voz natural.
justamente porque a voz natural carrega toda a subjetividade daquele que fala. E essa subjetividade é aplicada quando se trata de uma máquina. Maleval entende que a solidão ou retraimento do autista não é uma busca primária para evitar a presença do grande outro. Não é? Isso é também uma crença que ele tenta desfazer. Não se trata de se isolar com relação à presença do grande outro, mas se trata muito mais de uma reação à iniciativa e às expectativas do grande outro. Não é? Se trata de evitar aquilo que é demandado pelo grande outro. Ao ignorar e excluir tudo que chega do exterior, a criança procede de modo a reter os objetos pulsionais. Os pais estão pedindo e dependem, não é? A gente sabe como isso é difícil para os pais. Elas dependem, elas demandam, elas solicitam o olhar do bebê, os excrementos do bebê, o balbucio do bebê, o apetite do bebê. Mas o bebê autista não consegue. O bebê autista é uma expressão do Maleval, por isso que eu coloquei entre aspas. O bebê autista não consegue atender às demandas ou responder ao desejo dos seus cuidadores. Kanner destaca que a recusa para ser alimentada é a resposta da criança à primeira intrusão à oferta de comida vinda do exterior. Então, trata-se de recusar a comida, porque isso significa recusar aquilo que o grande outro solicita. Quando o objeto oral não é cedido, não é? Quando a criança autista não cede, não é? O objeto oral, nenhum alimento parece desejável. A criança autista pode, então, apresentar uma anorexia mais ou menos grave ou uma bulimia insaciável, não é? Como no caso que vocês todos conhecem, ou é importante conhecer, é o caso da criança Marie-Françoise, que foi atendida por Rosine Lefort. Então, às vezes, esta última, não é? A bulimia pode voltar-se sobre qualquer objeto. As crianças vão comer flores, ervas, pedaços de plástico. Avança um pouquinho, por favor, Eli. Massa de modelar. Então, é isso que a gente observa, não é? No consultório, muitas vezes nós estamos com uma criança e oferecemos massa de modelar a ela, e muitas vezes essa criança come ou tenta comer pedaços de massa. Então, ao reterem o olhar, a voz, as fezes ou o objeto oral, os autistas obstruem a construção do circuito pulsional. Tá? Essa é a consequência grave nesses casos de retenção dos objetos pulsionais. Sem essa seção, não há um fechamento do circuito pulsional. Então, como estes objetos não se perdem, então, esses objetos, para se tornarem objetos pulsionais, teriam que ser perdidos. Então, como eles não cedem, os objetos não se perdem, não se tornam objetos perdidos. Consequentemente, não alcançam o estatuto de objetos pulsionais. Então, Maleval vai dizer que são objetos à espera da pulsão. A retenção dos objetos pode se apresentar em diversos graus. Algumas funções fisiológicas se configuram de forma não subjetiva, mas de forma automática, como o alimentar-se e o evacuar. Tá? No entanto, conforme observa Asperger,
podem vir a desregular-se se o grande outro se preocupa com elas, ou se preocupa em demasia com elas. Então, Asperger diz que o educador ou o cuidador não deve chamar a atenção da criança sobre o comer, o dormir, o evacuar, o urinar, já que isto provoca graves problemas a esses automatismos. Esta é uma observação importante, sublinha Leval. Se o outro insiste em pôr em jogo suas expectativas de forma demasiadamente direta, introduz uma disfunção. Bem, são todos os objetos usados nos primeiros intercâmbios com os pais que são mais ou menos recusados ou retidos. Esta constatação converge, neste ponto, com a hipótese de Lasnik, segundo a qual o fechamento do circuito pulsional não se produz no caso do autismo. Lasnik verifica que o bebê autista não busca ser olhado pela mãe, na ausência de qualquer solicitação dela, não procura provocar um intercâmbio lúdico com o adulto e não busca fazer com que o escutem. Se a retenção dos objetos tem sua origem na evitação das expectativas que refletem a demanda e o desejo do grande outro, a consequência é o não estabelecimento do laço ao outro e a dificuldade de construção do circuito pulsional. Então, são duas consequências. Não apenas o circuito pulsional não se fecha, como há aí uma dificuldade no estabelecimento do laço ao outro. Bettelheim destaca a propósito, né? Bettelheim é muito conhecido de nós, né? De nós todos, psicanalista também, apresenta 2 pontos importantes. Mesmo que a seção dos objetos pulsionais produza uma angústia insuportável, a maior parte dos autistas encontra formas de apaziguá-la, especialmente num tempo posterior, durante a adolescência e a idade adulta. Uma delas é desenvolver rituais protetores, com o objetivo de ter a sensação de que está dominando a situação. Então, o controle da situação, o domínio da situação é muito importante para o autista. Então, ele pode desenvolver rituais que lhe permitam, então, ceder, não é? Aceitar a alimentação e aceitar a evacuação. Então, a outra forma de se proteger é comer sem apetite, evacuar sem sentir que está evacuando, apresentar o olhar perdido. Então, a criança olha o outro, mas esse olhar é perdido, e fala sem dizer. Tá? Então, formas encontradas pelo autista para ceder o objeto pulsional sem entrar em pânico. A retenção do objeto anal não é menos frequente. Às vezes é necessário recorrer a enemas para evitar a obstrução intestinal. Então, a mãe de uma criança autista, não é? A mãe de Hugo Oriol, brinda Maleval com seu testemunho, dizendo: até os 7 anos, tá? Até os 7 anos, te negastes a evacuar. E esta atitude complicou muito a nossa vida. Nunca me perguntavas. Eu observava teu rosto, porém, frequentemente já era muito tarde e evacuavas em qualquer lugar. Maleval entende que esse é um testemunho sobre a angústia vinculada à seção do objeto anal. Um dia, Hugo perguntou à sua mãe:
Quando se empurra os excrementos, pode-se explodir os pulmões? Tentativas, não é? Essas perguntas não são infrequentes entre adultos, né? Explodir os pulmões, explodir alguma parte do corpo, algo semelhante. Então, tentativas de controlar a angústia consistem em associar rituais ao ato de evacuar, como não usar a descarga, não é? É uma dificuldade justamente de se separar disso, não é? Dos excrementos, do cocô, como se isso pudesse provocar, não é? Uma mutilação no autista, não é? Então, um ritual, não é? Ou formas de conseguir evacuar seria controlando a angústia, por exemplo, não usando a descarga, deixando a porta do banheiro aberta, conter a urina durante a evacuação. Tá? Então, são formas desenvolvidas pelo autista para vencer a angústia provocada pelo ato ali. Eu acho que baixou muito. Pode voltar um pouquinho. Pronto, tá certo. Pode colocar no outro parágrafo, na outra página. Aí. Como no autismo, o circuito funcional não se produz em torno de um objeto perdido, os objetos oral, anal, escópico e invocante não podem ser chamados objetos pulsionais, já que sua retenção dificulta a consecução desse estatuto. Ou seja, esses objetos não chegam a adquirir o estatuto de objeto pulsional. Então, designá-los como objetos da pulsão apenas nos lembra que constituem os principais materiais da pulsão, ainda que não se produzam como tais no autismo. Tá? Então, Mareval faz questão de chamar a atenção para isso. Mesmo que a gente esteja se referindo a objetos da pulsão, no autismo não se trata exatamente de objetos da pulsão. Quando a aproximação do grande outro se põe em marcha, é por intermédio da borda. Então, a única forma de o autista permitir, não de todo autista, mas de alguns autistas, permitirem a aproximação do grande outro, é por intermédio da borda, não é? Aquela borda que a gente sabe que alguns autistas são capazes de construir para evitar a aproximação do outro. E aí, Maleval vai dizer: essa borda não é um objeto perdido. Sobre a retenção da voz, não é? Que é o ponto principal do nosso trabalho de hoje, não é? O seminário de hoje é o autista e sua voz. Então, sobre a retenção da voz. Muitos autistas permanecem em silêncio em seus primeiros anos, negando-se a ceder sua voz às expectativas do grande outro. Alguns deles testemunham que a cessão da voz é vivida como uma perda substancial equivalente a uma mutilação, tal como o esvaziamento do cérebro. Isso é um testemunho de um dos autistas que pôde falar sobre a questão da fala. Por que alguns autistas se negam a falar? Porque eles pensam, eles sentem que, se falarem ou ao falarem, haverá um esvaziamento do cérebro. Não é? Sempre algo ligado a uma mutilação, a perda de uma parte do corpo. Mais que a retenção dos objetos oral, anal e escópico, a retenção do objeto vocal, ou seja, a retenção da voz, está no princípio da estrutura autística. Então,
a voz, o objeto vocal, a pulsão invocante, dentre todas as pulsões, vai se apresentar como a mais importante, porque ela tem uma função essencial na estruturação subjetiva da criança. Por quê? Porque a voz tem o privilégio de ser o objeto que ordena, no desejo da linguagem, este aparelho de gozo que permite estruturar o mundo das imagens e as sensações das crianças. Por outro lado, a voz também tem a especificidade de controlar a identificação primordial. Tá? Então, não existe identificação primordial na criança autista, justamente porque não há cessão do objeto voz. Então, a voz também tem a especificidade de controlar a identificação primordial, de modo que a negativa de ceder o gozo vocal afeta a inscrição do sujeito no campo do grande outro. Millet, que é outro psicanalista, colega de Maleval, vai dizer a esse propósito: o que me ata ao grande outro é a voz no campo do grande outro. Então, se não há cessão de voz, se há recusa da voz que vem do grande outro, esse atamento, esse enlaçamento ao outro ou ao campo do grande outro não se produz. Qual é o exemplo mais comum mencionado no caso, não é, para mostrar que não há cessão da voz? Então, a ausência de inversão pronominal se assevera como um dos distúrbios de linguagem mais notáveis da retenção da voz enunciativa. Sua repetição do discurso do grande outro, ou seja, a criança vai repetir, não é, falas do grande outro, extraídas do discurso do grande outro, de maneira imitativa, revela que o sujeito não se apropria desse discurso de modo adequado. Quando ele diz tu, no lugar de eu, ele utiliza os pronomes pessoais como se fosse o grande outro que falasse, e não ele mesmo. Exemplo: se a mãe ou o pai ou alguém que encarna o grande outro pergunta à criança autista: você quer almoçar? Ele não vai responder: eu quero almoçar. Ele vai responder, ou vai repetir, ou vai imitar, dizendo: você quer almoçar? Tá? Então, essa inversão pronominal, que é capital para que haja fala apropriada, não ocorre em muitos autistas. Então, a frequência e a insistência dessa inversão pronominal testemunham a posição de um sujeito que não se inscreve no discurso do grande outro, ainda que ele seja capaz de utilizá-lo mecanicamente. É preciso, antes de tudo, explicitar que a voz não é a fala. Isso é algo bem importante, não é? A voz, como objeto da pulsão enfocante, não é a fala. Bem, a voz é bem mais similar à enunciação e designa o gozo inspirado no ato de fala. A voz se converte em um ato afônico quando o sujeito acede ao grande outro, o qual permite sua simbolização, isto é, sua codificação pelo significante unário. Tá? Então, essa ressalva, não é, que Maleval faz, a partir de Lacan, que é a mesma ressalva que Vives faz,
é a mesma ressalva que Alain de Dieval faz, Eric Porge faz. Ou seja, a voz não é a fala. A voz está mais perto, não é, da enunciação e designa o gozo inspirado no ato de fala. E essa voz se converte em um ato afônico, quer dizer, sem sonoridade, quando o sujeito acede ao grande outro. E só nesse momento, ou só nessa condição, é que há simbolização e codificação pelo significante unário. Então, isso dá para a gente uma ideia da importância, não é, da voz, do objeto pulsional voz, na constituição da criança, subjetiva da criança, e também naquilo que vai resultar em dificuldades para o autista. Então, a retenção do gozo vocal, ou seja, recusar-se a falar e recusar-se a ouvir, produz um obstáculo para a criação de um enlaçamento ao outro por meio da linguagem. O autista resiste a iniciar uma interação que o leve a dirigir sua voz ao vazio do grande outro. Não é que é, vamos dizer, a função da voz, não é dirigir-se ao vazio do grande outro. Também é necessário determinar que a voz, no sentido de objeto pulsional, não é a entonação. É outra observação extremamente importante, tá? A voz, como objeto pulsional, não é a entonação. Logo, não é do registro do sonoro e também está fora do campo do sentido. Mas, apesar de tudo isso, é o que denuncia a presença do sujeito em seu discurso. Do mesmo modo que o olhar é o suporte do que falta no campo da visão, a voz representa a carência no campo verbal. Millet assim define a voz. Não é? É uma definição a que muitos estudiosos recorrem. Então, o que é que Millet diz? A voz é aquela parte da cadeia significante inaceitável pelo sujeito como eu e que é atribuída subjetivamente ao outro. Continuando. A castração simbólica, esse parágrafo diz respeito ao que deve ocorrer, não é, normalmente. A castração simbólica suprime a presença da voz no real, fazendo com que o sujeito torne-se surdo a ela, enquanto ele, o sujeito, de outra parte, se torna apto para conectá-la com o dizer. Quando a função paterna se inscreve, e a gente sabe que a função paterna, no caso do autista, não se inscreve. Então, quando a função paterna se inscreve, produz uma separação entre o ouvido e a voz, de modo que o sujeito, por um lado, deixa de ouvi-la e, por outro, ela lhe parece estranha quando ouvida em um gravador. Não é? Conforme Lacan mostra lá no seu seminário sobre a angústia. Ao mesmo tempo, a enunciação se separa dos enunciados, o que retira do sujeito a possibilidade de dominar a enunciação em sua totalidade. O que se reflete, não é? O efeito disso é a geração de lapsos cometidos na enunciação, sem que o sujeito se dê conta ou sem que o sujeito possa impedir que esses lapsos ocorram.
tá? Então, esse parágrafo aí é bem importante para mostrar a importância da voz aí, como a castração, no caso do autista, não ocorre com prejuízos para ele, não é? Para prejuízos para ele, do ponto de vista de sua participação no discurso. Então, insistindo um pouco mais, a imposição do objeto vocal angustia o autista. Daí seu horror quando a ouve manifestar-se em um imperativo que se lhe escapa, ou quando o outro lhe fala afirmando sua presença enunciativa. Não é? A gente sabe que, às vezes, as mães, em seu sofrimento, os pais, insistem muito para que o autista fale, o autista responde. Então, quanto mais essa presença enunciativa dos pais se coloca, mais isso, não é, aumenta a recusa do autista. Então, esta é uma constante importante do funcionamento do autista. Proteger-se das circunstâncias angustiantes do objeto voz, seja de sua própria voz, pela tagarelice, não é? A gente sabe que alguns autistas, quando começam a falar, não param mais, ou ao contrário, pelo mutismo, seja da voz do grande outro, ao evitar a interlocução. Em alguns momentos, o sujeito se vê saturado por sua própria voz, quando esta aparece muito presente, sem ser marcada pela castração simbólica. Então, Williams, aquela artista a quem Maleval sempre se refere, relata que às vezes ela, Williams, ouve sua própria voz no eco de cada palavra que acaba de sair de sua boca. Maleval entende que a seguinte observação de Lacan revela-se pertinente neste caso. O que é que Lacan diz? Os autistas escutam a si mesmos. A autista Donna Williams descreve algumas formas de falar que lhe possibilitam reter a voz e, ao mesmo tempo, reduzir o evitamento, o distanciamento e as respostas agressivas. O uso dessas formas permite enganar a sua mente, fazendo-a acreditar no seguinte, tá? Então, quais são as formas que Donna Williams encontrou para falar sem se angustiar muito, tá? Do mesmo modo, para atender às demandas insistentes do grupo social, não é? Dos cuidadores. Então, o que é que ela faz? Primeira forma de evitar que o que ela diz não tem importância emocional, ou seja, é pura tagarelice. Segundo modo, que o interlocutor não será capaz de chegar a entender o falante por meio das palavras. Isto é, que o que ela diz é somente jargão. Terceiro, que quando ela fala, não se dirige diretamente ao interlocutor. Então, nós sabemos como essa questão do endereçamento é extremamente importante, tanto na clínica de bebês como na clínica do autismo. Não é? Então, quando ela fala, não é? Para que ela fale, é preciso que ela não se dirija diretamente ao interlocutor, ou seja, fala por meio de objetos ou aos objetos. E Maleval faz uma observação importante. Isto inclui escrever, que é falar por meio do papel. Quarto, que tudo isso não é fala de nenhum tipo, ou seja, tudo que ela fala não é fala de nenhum tipo. Por exemplo, falar
cantando uma canção. Então, novamente, e essa observação aqui faz-nos pensar e questionar e perguntar sobre a clínica com bebês, já que a questão da melodia, a questão da música está muito presente na fala materna. Quinto, finalmente, não é? Essa conversação que ela pode manter não tem nenhum conteúdo emocional, ou seja, fala-se de fatos concretos e de trivialidades. As 5 possibilidades elencadas por Williams para permitir que o autista tome a palavra sem sofrer uma demasiada angústia são relacionadas por Maleval à seguinte indicação. A seguinte indicação básica de Lacan. O que é que Lacan diz? O autista pode falar desde que permaneça sendo verboso. Não é? É isso que mostra aí essas indicações de Donald Williams. Maleval conclui que Williams especifica formas de declarações verbosas usadas pelos sujeitos autistas. Quais são essas declarações verbosas? Primeiro, falar para não dizer nada. Segundo, falar para não ser entendida. Terceiro, falar sem dirigir-se ao interlocutor. Quarta, cantar não é falar. A presença enunciativa é minimizada no canto. Então, aqueles que trabalham com bebês, prestem atenção a isso, não é? A presença enunciativa é minimizada no canto. Isso já tinha sido constatado por Vives. Quinta, dizer somente coisas sem importância. A gente sabe que em alguns autistas há uma separação, eles procuram fazer uma separação radical entre afeto ou a emoção e a mente. Não é? Então, é preciso dizer somente coisas sem importância. Maleval observa, por último, que a lista não inclui essa lista aí em cima, não inclui uma das formas mais frequentes, a repetição de palavras aprendidas de memória. O ponto em comum de todas essas formas de inexpressão, né? Vejam que ele fala em inexpressão, é a recusa a provocar qualquer coisa íntima. Nada que afete o gozo do sujeito deve vislumbrar-se nessas formas. Um dos principais erros que o terapeuta de uma criança autista pode cometer é insistir que essa criança adote uma posição de enunciação. Muitas vezes, é uma interrupção do tratamento, temporária ou definitiva, conforme revelou Mira Rotenberg, uma psicanalista, quando ela acompanhava uma criança chamada Peter, de 10 anos. Não é? Peter lia alguma coisa, não é? E ela insistia para que Peter, introduzisse nessa leitura, na voz dele, na fala dele, uma certa vivacidade, ou seja, uma certa emoção, não é? E ela insiste tanto que um belo dia ele lê dessa forma. Só que isso vai custar a interrupção do tratamento, porque ele vai dizer que aquilo que ele fez, a forma pela qual ele leu, não é? É como se isso tivesse levado à morte ou tivesse colocado em risco de morte. Ler dessa forma é colocar em ato ou expressar uma posição enunciativa. E a questão de se colocar
na posição ou numa posição enunciativa, ou de escutar o outro que se coloca numa posição enunciativa, são dois grandes problemas para o autista. Então, considerações finais. O ouvido do autista não está fechado à voz, conforme mostra sua sensibilidade aos ruídos, que o perturba, para a qual nenhuma alteração do aparelho auditivo pode explicá-la. Ele não possui os grãos de areia que certas dáfnias, pulga d'água, introduzem numa certa parte do ouvido, não é, chamado trículo, para regular seu aspecto, seu aparelho estático acústico. É uma analogia que Lacan faz, não é, para falar sobre essa questão da voz, e ele vai utilizar esta analogia para ilustrar a incorporação da voz, que tem lugar através da inscrição do sujeito e de seu gozo vocal sob o significante unário. Então, segundo Lacan, eu vou parar aí, tá? Porque usei muito tempo. Então, para finalizar, só essa leitura aí. Segundo Lacan, uma voz não é assimilada, mas incorporada. Quando a voz se desprende do aparelho fonador, permite modelar o vazio do grande outro, fazendo deste vazio do grande outro, um lugar apto para receber um significante portador da enunciação. No entanto, para o autista não é assim. Se não é assim, a falta do grande outro não se apazigua e o autista se nega a colocar ali a sua voz. Ao Agora minha não boca. ele a retém. Tá? Então eu paro por aqui. Obrigada. Obrigada, Silvia. Embora faltem só 4 parágrafos, né? Mas aí. Então, obrigada, né, pelo seu brilhante texto aqui, né, que já nos causa inquietações, mas aí a gente passa agora para a Luísa, não é isso? Luísa, você está por aí? Eu vou parar a apresentação, tá? Luísa, está nos ouvindo? Teu microfone está fechado, Silvia. Luísa está com o microfone fechado. Oi, Luísa, está escutando? Ela dá a impressão que não está escutando. Eu vou parar aqui a apresentação. Luísa, Silvia, você não quer continuar enquanto eu tento falar com ela? Ela está pedindo para esperar um pouquinho. Ah, ok. Pelo que eu estou entendendo. Aí a tela agora saiu. Elisângela? Oi. Quem é que está falando? É Mariel, é Mariel. É, Silvia vai disponibilizar esse texto ou é reservado? Nossa, até que enfim, pronto. desculpem. Ótimo, ótimo, Luiz. Bom, vamos então continuar. Primeiro, parabenizar a Silvia, obrigada pelo texto, adorei. Vamos continuar falando então do livro de Jean-Claude Malleval, O Autismo e Sua Voz. Bom, é interessante porque ele consegue selecionar citações brilhantes dos autistas, das autobiografias dos autistas. Isso eu achei maravilhoso no livro dele. E ele diz assim que, como ele fala na citação de Schelling,
que os autistas estão se metendo a escrever. Isso é o que Célio escreve, né? Simples assim, dentro de algum tempo seremos certamente pessoas que vale a pena. Essa será uma evidência para todos os pretensos conhecedores, pois é graças a nós que conhecimentos dão as caras. É porque é o seguinte, o Schelling, ele faz muitas críticas à questão do que dizem dos autistas. E ele diz assim, os cientistas não sabem de nada, despejam de novo na gente um monte de absurdos. Tirar da minha vivência um relato concreto e não dar uma notícia que ofende, com certeza é difícil para o Spiegel. Detesto a imprensa e quero me acalmar. Acrescento que as pessoas uniformes são muito tristes e entediantes. As pessoas uniformes se enganam quando pensam que percebem a verdade. Eis a verdade, os autistas conhecem a verdade. O que dizem de nós é mesmo de dar vergonha. Então, Maleval tem uma sensibilidade em selecionar essas citações que eu achei assim simplesmente incrível. O Schelling mesmo, ele faz uma crítica a uma importante psicóloga de Berlim e professora do desenvolvimento, uma psicóloga, que ele diz assim, inclusive a mãe dele estudou com essa professora. Ele diz, é uma babaquice transformar os problemas importantes em simples problemas de raciocínio, do jeito que Gisela faz, Gisela Ullmann, né, que é a professora. Ela trabalha exclusivamente com a base dessa teoria, segundo a qual a angústia seria uma falta de raciocínio. Mas a angústia é uma coisa que não se pode apreender tão facilmente. É uma disfunção de um peso tão extraordinário que eu não posso descrevê-la tão facilmente. Meus comportamentos autistas dão uma ideia. Por exemplo, o fato de urrar, de morder e de todas as outras insanidades. Então, ele vem trazendo, ele realmente, nesse livro, ele faz uma pesquisa bastante ampla sobre o resultado das pesquisas com gêmeos monozigóticos e dizigóticos. E ele mostra que nenhuma dessas pesquisas deu 100%. Logo, deve ser levado em conta. Tem alguém falando, é bom fechar o microfone, né? Isso, Luísa, eu vou tentar identificar aqui, tá? Deve ser levado em conta um componente genético, mas também a participação de outros fatores do entorno são de muita importância. A gente sabe que isso é uma coisa muito vista e que, atualmente, é possível até a mudança desse gene em relação ao entorno. Então, Maleval continua dizendo que não é totalmente inapropriado se perguntar se o autismo do nosso tempo é outra coisa que não uma rubrica administrativa, quando ele frisa o quanto as classificações que utilizamos para categorizar as pessoas interagem com as pessoas que classificamos. Sobre a síndrome de Asperger, ou autismo de alto nível, não foi firmado critérios de diagnósticos. Os clínicos têm 4 séries de critérios à escolha. 2 são estabelecidos pelas organizações e 2 pelos clínicos. Os critérios mais rigorosos são pela OMS.
e os menos restritivos são os de Peter Satmari, com seus colegas canadenses, e também os de Christoph e Carina Gilbert, na Suécia. A escolha dos critérios depende do julgamento de cada um. É inútil querer entender o autismo por sintomas. A gente sabe, na clínica, o que a gente vê é que cada um é único, cada indivíduo é único, cada um tem seus sintomas. Não pode sair classificando autismo assim, como a gente... Seria muito fácil se pudesse, mas não pode. Em uns, os sintomas desvanecem ou desaparecem. Noutros, vão ao encontro do quadro clínico. Então, é inútil aprender o autismo pelo somatório. Não é uma doença, nos diz Maleval. É um funcionamento subjetivo singular. É isso, aliás, o que alguns autistas de alto funcionamento reivindicam há alguns anos. Um estudo realizado por Sancler e colaboradores nos fala que as pessoas veem no autismo um monte de coisas, uma maneira particular de ser, de travar contato, uma certa percepção de si, uma cultura compartilhada, uma força, um desafio, uma carapaça ou uma ferramenta, um dom ou uma deficiência. Mas se há uma coisa que o autismo não é, é uma doença. Maleval nos lembra que não existe hoje em dia nenhuma correlação biológica, nenhum teste sanguíneo, nenhum registro, nenhuma imagem do cérebro que permita afirmar ou infirmar a existência de uma evolução autística. Nós sabemos bem disso. Não tem nenhum exame que prove alguma coisa a nível orgânico ou psíquico. Tudo dá normal. Então, é provável que a hipergênese e a plasticidade cerebral ergam sólidos obstáculos a toda e qualquer redução da variedade das síndromes autistas a um fator biológico comum. A partir do depoimento de alguns autistas excepcionais de alto nível, como Temple Grandin, Donna Williams, Birger Selling ou Daniel Tammet, existem dificuldades entre a conexão do intelecto, mas sabemos que há aqui alguns elementos de resposta oriundos da escrita e da leitura de autistas de alto funcionamento, com a ajuda da teoria lacaniana do sujeito, traz uma certa luz para o tratamento do autismo. Maleval cita também como foi importante o tratamento de Marie-Françoise por Rosine Lefort e que o livro Nascimento do Outro traz um ensinamento enorme. Então, sabemos das consequências sociais para o tratamento das crianças autistas, como são pesadas, visto que a causa permanece desconhecida, sua cura não é concebível. Derrotismo terapêutico e desafeto dos cuidadores é muito frequente nos resultados. Jacqueline Berger sublinha pertinentemente que o deslize semântico do termo autismo, uma noção de deficiência, produz efeitos deletérios para o trabalho com sujeitos autistas. Então, é preciso ousar levantar o problema da inclusão escolar, que é um grande problema dos autistas na escola. Sabemos que as escolas não estão preparadas para essas crianças e que muitas escolas
em vez de ajudar, complicam mais a vida da criança. O ambiente escolar não tem nem os meios humanos, nem as competências para dar às crianças autistas a atenção que requerem. Hesita-se entre lamentar-se e contentar-se com o fato de que milhares delas frequentam a escola e têm um auxiliar administrativo que elas têm direito, mas que quando eles não vão, elas também não podem ir para a escola. Então, a maioria dos pais reclamam muito dessas questões escolares. Eles tentam se tranquilizar, voltando-se para as certezas do discurso da ciência, que lhes são generosamente oferecidos, outros que discernem os limites, engajam-se em longas e difíceis buscas, tateantes até que, por vezes, dá-se uma escuta atenta à especificidade das dificuldades. Para tanto, é preciso encontrar cuidadores formados na necessidade de suspender o seu saber. A gente sabe que esse saber para lidar com o autista é muito ameaçador e que isso na escola é uma constante. A principal queixa dirigida às abordagens psicanalíticas, traz Maleval, é a de que elas não produzem certeza alguma, que é um hiato fundamental. Só que esse defeito é a principal qualidade, porque, a saber, a hesitação elevada a princípio, é isso que vai fazer a qualidade da psicanálise. O que propor quanto ao tratamento do autismo? Desde que o legislador decretou que ele é uma deficiência e não um funcionamento subjetivo específico, os profissionais aceitam deixar desabrocharem as capacidades de autorreparação da existência, seguindo o ritmo próprio das crianças autistas que estão em ameaça de extinção. Técnicas longas demais, caras demais, não científicas, não totalmente controláveis pelo terapeuta, difíceis de avaliar. Então, quando pegamos o depoimento de Tempo Grande, ela diz que é perturbador constatar que é quase impossível prever se um pequenino autista será ou não de alto funcionamento. A severidade dos sintomas em torno de 2 ou 3 anos frequentemente não tem relação com o prognóstico. Essa constatação sugere nitidamente que o destino do sujeito autista não está selado no seu corpo. Seu entorno tem um papel importante no seu devir. Porém, uma das maiores conclusões do nosso trabalho reside no fato de que o educacional não basta para tratar o autista. As capacidades linguísticas do autista, ou de Asperger, ou de alto funcionamento, não bastam para fazer dele um autista de alto funcionamento. É preciso que ele tenha encontrado as condições favoráveis que lhe permitam tornar-se um sujeito capaz de ultrapassar as restrições da imutabilidade para fazer escolhas pessoais. Por que certos psicanalistas chegaram a conceber o autismo, como grau zero da subjetividade? E por que outros consideram que autismo situa-se de uma certa forma aquém da problemática psicótica e, na verdade, de qualquer problemática de defesa? Por que a síndrome de Asperger e os autistas de alto funcionamento não chamam praticamente
quase a atenção dos psicanalistas. Isso é uma coisa que Grande se questiona. Bom, notemos que ao longo do século XIX, chega-se a distinguir algumas formas específicas da questão do idiotismo, que é quando Landon Down vem chamar de idiotia mongólica em questão da síndrome de Down. Sabemos que foi muito misturada essas pesquisas junto com as pesquisas sobre autismo e esquizofrenias. A psicose e o autismo até hoje são bem questionadas, são muito estudadas e são muito parecidas e difíceis de separar. Tem duas questões que são muito faladas como bem fáceis, não fáceis, mas bem firmes de definir o que seria, que não se compara, não se observa no autismo e na psicose, que seria a imutabilidade, uma delas. E essa imutabilidade é muito presente no autismo. Não é uma coisa assim que seja rara, como tem muitas, até mesmo a questão da criança que se fecha, da criança que não vai, não se comporta com o outro a nível afetivo, isso não é uma constante. Mas a imutabilidade parece ser uma constante em todos os autistas. Crianças de 4, 5 anos resistem a mudar o número, mudar o sapato quando o número do pé cresce, como se aquele sapato fosse um pedacinho dela. E isso é observado em todo tipo de autismo. Claro que não dessa forma, mas dessa forma ou de outra forma, ou de mudar de ambiente, ou de mudar de professor, sempre essa imutabilidade está sempre presente nessa questão do autismo. Vemos também a questão da voz, que é o que estamos falando muito hoje, e que Maleval traz a questão do balbucio nas crianças autistas. E ele diz, o bebê, nós sabemos que não existe bebê autista, porque o bebê no primeiro ano de vida, ele tem riscos de autismo, sinais de risco de autismo. Mas Maleval fala no bebê autista, né? Então, esses sinais de riscos a gente pode observar nos filmes, inclusive os filmes dos bebês que ficaram autistas, que esse balbucio, ou ele não existe, ou ele é um balbucio pobre, ou assim um balbucio estranho, como se a criança tivesse com sono ou com preguiça. Não é um balbucio como com a criança que está, digamos, a criança típica, não é. Ele não tem aquele vigor. É como se ela tivesse com muito sono ou com muita moleza. Então, esse balbucio não é a linguagem, mas já fornece um enquadramento
para o desenvolvimento da fala. É como se fosse um termômetro. E isso é muito importante. Asperger constata que o essencial que se trata, que falta, antes de mais nada, a harmonia entre o afeto e o intelecto no balbucio dessas crianças. Dona Williams sublinha que ela não podia expressar simultaneamente emoções e palavras, e relata ter ouvido uma voz interior lhe dizendo: as 30 emoções são ilegais. Minhas decisões, afirma ela, não são comandadas pelas minhas emoções. Elas nascem do cálculo. Já Lacan chamava a atenção para o mesmo fenômeno em Dick, apontando o seguinte: ele já tem uma certa apreensão dos vocábulos, mas desses vocábulos não fez abear, não os assume. É interessante porque o funcionamento de um computador não deixa de ter pertinência se concebemos que aquilo que caracteriza o pensamento de um computador reside na ausência de afetos. A solidão testemunha de maneira manifesta uma recusa em convocar o grande outro relacionado a uma dificuldade fundamental do autista em se situar em posição de enunciador. Quanto à imutabilidade, ela revela um sujeito trabalhando para colocar ordem num mundo caótico. O autista é afetado pela negatividade da linguagem. Testemunha disso é a angústia do buraco negro, aberto pelo hiato entre a coisa e sua representação. As frases irruptivas, endereçadas, perfeitamente formadas, revelam que o autista não passa totalmente ileso pela captura no significante, mas ela é insuportável para ele. Com isso, a estruturação do sujeito autista mostra-se complexa, mesclando provavelmente relações heterogêneas à linguagem, as quais não a tornam situável em etapas de desenvolvimento. O essencial continua sendo para o autista manter o controle do gozo vocal, não cedendo à perda. Com isso, o autista não responde à definição do sujeito dada por Lacan. Ele não é representado por um significante junto a outro significante. Williams, para a gente falar um pouquinho do que Maleval traz, o retorno do gozo na borda autística. Dona Williams sublinha que a vida emocional do autista sempre ameaça transbordar. Nele, ela escreve: o termostato afetivo é demasiado sensível, ou como queiram, seu limite de sensibilidade é demasiado baixo e o disjuntor cai rápido demais. Nas pessoas normais, o disjuntor só é acionado em situações que provocam um choque muito grande por um curto período de tempo. Na falta desse disjuntor, a angústia surge muito prontamente. É por isso que o autista se dedica a controlar o gozo desvairado, não interligado, desprovido de cifração significante. Ele se esforça por desviá-lo do corpo para fazer com que sirva a sua segurança e as suas defesas. Lacan, na Conferência de Genebra sobre o sintoma, les symptômes,
em 1975, ele diz que os autistas ouvem a si mesmos e que eles ouvem muitas coisas. Normalmente, isso ressalta na alucinação, e a alucinação tem sempre um caráter vocal. Não significa que todos os autistas ouçam vozes, mas que é possível isso acontecer. E é interessante lembrar que nenhuma das 11 crianças de Kanner apresenta alucinações, mas percebemos que na adolescência, às vezes observamos na clínica essa questão da alucinação, e que assusta muito, mas segundo Lacan, que Maleval também que traz, essas alucinações não tem sempre um caráter vocal, não é uma questão como vemos na alucinação da psicose. Bom, gente, eu vou ficando por aqui e agradecer a vocês e dizer que vamos passar, então, as discussões, não é? Obrigada. Obrigada, Luísa. Então, né, a Luísa já antecipou, né, para as nossas discussões agora, né, as nossas questões. Né, eu tenho aqui algumas, mas vou, né, deixar para que vocês coloquem, tá? Então, quem gostaria de se inscrever, deixa eu dar uma olhada aqui no chat se a gente já tem. Tem alguns questionamentos aqui sobre o texto, Silvia, por hora, né? Acho que a Mariel fez antes da fala da Luísa e a Patrícia também. Eu queria fazer, Elisângela, perguntas, colocar perguntas para a Silvia, pode ser? Sim, sim, Mariel. Fica à vontade. É Mariel, não, é Maquiné não, quem está Maquiné, falando. perdão, filha. É porque eu estava olhando aqui Mariel. Tá certo, Maquiné, fica à vontade. Então vamos... Elisângela, eu respondi a Mariel no chat, né? Eu disse a ela que se o Ninai estiver de acordo, a gente pode disponibilizar o texto, viu? Ok, Silvia, obrigada, viu? Pronto, Maquiné. Silvia, eu achei seu texto interessantíssimo, muito parabéns pelo texto. É um assunto que foi pego pelo um ângulo que realmente o recorte que é de muito interesse. Então, veja só, a primeira coisa que eu gostaria de... Tem muitas perguntas, se as pessoas não forem perguntar, eu vou fazendo as minhas. Então, a primeira é logo no início do seu texto, quando você fala de retenção dos objetos com ponto de vista cognitivista. Quer dizer, os cognitivistas, que eu entendi, teriam um ponto de vista para essa retenção diferente dos lacanianos ou do Maleval. Você poderia explicar que ponto de vista cognitivo, explicar melhor esse ponto de vista cognitivista? Só um minutinho, viu, Silvia? Temos também aqui a Tânia, que eu acredito que ela se inscreveu também, que diz aqui, ó, bom dia, explica melhor sobre as alucinações. Foi Tânia. Luísa, né? Foi Luísa que falou. Isso. Isso aí é interessante. Ok, fica à vontade, Silvia. Obrigada pelas questões. Veja, Maquiné, os cognitivistas não são psicanalistas, não é? Ou seja, a base conceitual, a base teórica dos cognitivistas é completamente diferente da base conceitual psicanalítica. Portanto, eles não dispõem, por exemplo, não é, da teoria sobre as pulsões, não é? Eles não trabalham com as pulsões, eles não trabalham com os objetos pulsionais, logo eles não fazem ideia do que é
retenção de objetos funcionais. Certo, É, mais claro. e não é o caso deles terem essa visão, porque eles são cognitivistas. Sim, está claro. Sendo cognitivistas, o que interessa principalmente aos cognitivistas é trabalhar a questão do processamento da informação e a formação do pensamento. Hum, Acontece que as manifestações sobre processamento da informação e formação do pensamento, isso só vai ser possível de ser observado lá pelos 18 meses. uhum, Certo? Então, é certo. como se. Um exemplo disso é o teste. Como é o nome daquele teste que se aplica a Com um partir de. ano, Qual? ou, com um ano ou com dois? O Não, a dois é partir. MChat. Pronto, o MChat, não é? Então, o MChat vai apontar para certas coisas como essa criança é capaz de apontar. Quando ela aponta, é um apontamento declarativo. Essa criança é capaz de manter uma cena de atenção conjunta. Então, esses são exemplos daquilo que interessa ao cognitivista observar. Tá? Uhum, Então, ok. por exemplo, o psicanalista também se interessa pelo apontar declarativo, E mas atenção. ele se interessa partindo de uma outra base teórica, não é? Por exemplo, o psicanalista quer saber se, quando uma criança aponta, se ela faz isso prestando atenção se o grande outro é capaz de olhar na direção que ela está apontando. Uhum, Então, isso mostra que há uma comunicação, ou seja, uma atenção conjunta da criança e do grande outro, ou do cuidador materno ou paterno, para aquele objeto para o qual a criança está apontando. uhum, Essa é a importância dessa observação para o psicanalista. é. Para o cognitivista, isso é importante porque isso mostra que a criança é capaz de processar uma informação e é capaz de mostrar que há um pensamento, não é, em ação. Aham. É, porque, no caso do psicanalista e da psicanálise, interessa a questão da relação, da comunicação com o grande outro. E lá parece que o indivíduo, o sujeito, ele faz isso, bom, faz isso e faz. A coisa fica meio isolada. Aí, a consequência disso, eu acho que é o que vem depois que você diz no seu texto. Só a psicanálise, aí, isso aí digamos, terminar nisso daqui. Só a psicanálise dispõe de um marco teórico para abordar a angústia do autista. Então, todos esses sinais estão em relação com a presença de um grande outro, não é? Então, nós consideramos essa angústia lá no sujeito, lá no autista. É isso também, Silvia? Então, novamente, a angústia é principalmente, não é, um conceito da psicanálise, não Uhum, é tanto Freud como em Lacan. Então, do ponto de vista do cognitivista, eu não sei, aí eu estou, é um chute meu, a retenção de um objeto funcional, por exemplo, a dificuldade da criança de evacuar, pode ser vista, não estou dizendo que é vista, mas pode ser vista como uma questão ligada a uma dificuldade de aprendizagem. Não é? Por exemplo, eu escutei em supervisão uma pessoa que trabalha com autista e ele falava de uma criança que tem sérias dificuldades para evacuar. É uma criança já de 7 anos e a mãe, muito desejosa de saber como explicar essa dificuldade,
E ela então perguntou ao médico, ao pediatra da criança, por que havia aquela dificuldade. Pediu que ele explicasse. E ele explicou da seguinte forma: é porque ele tem um retardo mental. Então, é uma explicação bem cognitivista. Eu não estou dizendo que é assim que os cognitivistas justificam, não é? Mas a gente sabe que a questão das dificuldades de aprendizagem é um foco central dos cognitivistas. Uhum. Certo, certo. Agora, E, Silvia, É, uma coisa, deixa eu fazer minha terceira pergunta. Depois, se não tiver é jeito, para a gente aí vou poder dar um passar, intervalo. né? Se deixar Deixa eu circular ver um aqui pouquinho uma essa. coisa. Deixa eu ver aqui uma coisa, Elisângela. Aí você falou a voz versus identificação primária. Isso aí eu achei novo e curioso. A voz com relação a essa identificação primária. Se você puder me explicar agora, tudo bem. Se não, outra pessoa faz a pergunta e a gente volta para isso. certo, Máquina, veja, eu não me detive nessa questão da identificação primordial, não é? Que Cordial. é extremamente importante, porque eu pretendo falar disso no próximo seminário, que será sobre a escrita do autista, tá certo? Hum, Então, eu vou ter que lançar mão, não é, desse conceito de identificação primordial para explicar como é ou a partir de que os autistas escrevem. aham, É ok. aí que eu vou falar da linguagem, vou Hum, falar do balbucio, vou falar da língua fática, vou falar da verbosidade, etc, etc. ok, Então, isso tá bom. vai estar no terceiro seminário. Certo, No a quarto, seguir. No quarto. Então, é a seguir. Muito bem. Segura só um pouquinho, né, Maquiné? Agora. Ah, sim, agora eu vou segurar, porque ainda tem mais duas. Aham. Ok, minha amada. certo. A Aparecida perguntou, pediu para falar sobre as alucinações, não é? Veja, Tânia, a gente trabalhou muito essa questão das alucinações no segundo seminário, tá certo? Quando a gente tentou mostrar a diferença que Maleval apresenta entre autistas e psicóticos, tá? Então, eu vou remeter você ao texto do segundo seminário, mas vou adiantar o seguinte, que segundo todos os estudos feitos por Maleval, as crianças autistas não alucinam, não é? Então, há alucinações, ou pode haver alucinações na psicose, mas não no autismo. E se houver alucinações no autismo, que ele acha que são raríssimas, são alucinações do tipo que existe também na neurose. Então, a gente sabe que não precisa ser psicótico para apresentar alucinações. E, de fato, a gente encontra alucinações na clínica da neurose, né? Embora sejam raras. Então, resumindo, Maleval não encontra alucinações, não é, no autista, e ele vai utilizar essa ausência de alucinações para colocar isso como um ponto de diferença entre autismo e psicose. Ok, Silvia. Silvia, nós temos a Miriam que está escrita e no chat tem a Sandra, que ela fez uma pergunta direcionada a você, né, Silvia? A perda do objeto. Sandra, você quer falar? Que aí você fala e depois a gente passa para a Miriam. Oi, quero. Pronto, fica à Bom vontade, dia. amada. Dirigindo, mas eu tô sem segurar o celular, tá? É, Silvia, eu fiquei muito pensativa em relação a essa questão da retenção dos objetos, ou seja, quando não há perda, tem a ver com o grande outro que não efetuou e não operou a castração dos objetos funcionais. Eu escuto muito falar essa expressão, objeto castrado, objeto castrado. Se ele é castrado pelo grande outro. Então, assim, isso tudo está girando em torno de uma grande dúvida. Fala alguma coisa para mim? Obrigada.
Certo, Sandra. Veja, você toca num ponto muito sensível, né? Num ponto muito sensível, não é muito polêmico, não é? As opiniões divergem muito com relação a isso. Então, a sua pergunta supõe ou pressupõe a participação do grande outro naquilo que acontece com a criança, não é? Então, Maleval não se expressa dessa maneira, tá? Ou seja, ele não trata, pelo menos até onde eu vi, onde eu li, ele não trata dessa questão de será que essa dificuldade do autista tem a ver com algo que não foi possibilitado pelo grande outro? Não, não é? Ele vai se deter na criança. E a explicação que ele dá é preciso, o autista tem necessidade de manter uma grande, na medida em que depende dele, ou naquilo que depende dele, de manter uma certa imutabilidade. As coisas têm que ser constantes, sempre do mesmo jeito, etc. Para ser do mesmo jeito, faz parte de manter o domínio sobre o entorno, é evitar a aproximação do outro. Não é? Por quê? Porque, como o Maleval faz questão de esclarecer, ele não quer evitar o outro propriamente. Ele não quer evitar a presença da mãe, do pai, da avó. O que ele quer é evitar as demandas, o desejo, as expectativas desse grande outro. Então, é isso que o angustia, não é? Que esse outro se apresente com a sua subjetividade, ou seja, se apresente como o enunciador, aquele que pede, que demanda, que deseja alguma coisa da criança. Então, o que ele não suporta são essas expectativas. E são essas expectativas que causam grande angústia. Por conta desse sofrimento que o autista sofre, ele nem cede os objetos pulsionais e, ao mesmo tempo, recusa os objetos pulsionais. Tá? Então, essa é a explicação de Maleval, e ele não faz referência ao grande outro materno, paterno, quer dizer, não é que ele não diga que não existe interferência do grande outro, que ele não toca, não é? A questão dele é o funcionamento autêstico. Tá? É Obrigada, verificar. Silvia. Então, assim, a perda do objeto, no caso, é a não cessão, seria justamente não ceder a esse grande outro, e com isso a, a voz não se torna objeto funcional e nenhum desses outros, a função não faz o circuito, né? Você ficou disso. Então, é por aí, né? Exatamente, não é? Para que haja cessão do objeto, para que haja fechamento do circuito funcional, a participação do outro é essencial. Não, não existe fechamento funcional possível sem a participação do outro. Ok, Silvia. Temos a Eu quero Miriam falar. agora. Temos, a Deixa Miriam Miriam está falar, depois eu inscrita. falo. Aí depois você fala, tá bom, Luísa? Depois da Miriam, e Tá, tem um chat também, alguém, né, agradecendo, que é o Claudemir. Pode falar, Miriam. Pode falar, Miriam. Seu microfone está fechado, Miriam. Não, eu estou tentando falar pelo. Tá ouvindo agora? Ouvem então, bem? sim. Ontem reclamaram que não me ouviam numa outra reunião. Olha, bom dia a todos. Olha, eu queria agradecer a Silvia e a Luísa, porque eu achei muito bom que eu ouvi, tanto de uma quanto de outra. Só tem uma questão, eu acho que vocês trouxeram um material fantástico, bom, enorme, de ambas, e que ficou até difícil para mim
que ainda sou muito leiga no autismo, no assunto, né? Não sou uma estudiosa disso, sou de outras áreas da psicanálise, então fiquei assim, achando que gostaria muito de entender mais ainda sobre o que vocês trouxeram. Muito bom de aprender tudo que vocês disseram, foi difícil porque foi assim intenso, eu achei. Agora, sobre o autismo em si, eu queria perguntar uma coisa, talvez até ingênua, mas uma coisa que não se explica, mesmo durante a sua fala, Silvia, quanto a da Luísa, o que não existem provas e tal, mas o que realmente seria a, a gênese do autismo? O que, que acontece, não é? Não tem uma causa. Qual seria a causa, digamos assim, de alguma manifestação desse teor numa criança? A gente tem sinais, tem sintomas, tem como constatar a presença que a gente sabe que isso não é uma doença, isso ficou claro também na fala de vocês, e nem sequer essa coisa do transtorno, do TEA, não sei o que, fala-se assim muito amplamente. Mas qual seria, o que que determina, o que que acontece, por que que uma criança acontece nela a questão do autismo? Eu queria muito pensar isso, entender isso. E depois eu tenho além disso, que vocês me respondam, eu queria também dar uma contribuição de uma experiência que eu tive com uma criança autista, sem que eu seja terapeuta de autismo, nada, mas uma criança que eu conheço e que eu tratei, assim, de fazer uma encenação com ela, digamos, uma encenação, sou eu que estou usando agora a expressão, mas que tem a ver, no meu entendimento, com o que vocês falaram hoje, eu acho que mais no texto da Silvia, da questão da voz, tá? Depois eu vou dizer isso também, mas eu queria primeiro saber da causa. Miriam, isso que você quer saber é o que todos nós queremos, não é? Isso é o que Kanner buscava desde 1943, quando escreveu o primeiro artigo dele, não é? Num seminário da Casa Freud-Lacan, a semana passada, no sábado, a gente discutiu bastante sobre isso. Então, Kanner, nesse artigo inicial, ele levanta uma hipótese após fazer uma descrição minuciosa das crianças que ele observou e dos pais dessas crianças. Ele faz uma conclusão que está para além da descrição dele, da observação dele, não é? Então ele diz o seguinte: conclusão do artigo dele: o autismo tem uma causa inata, tá certo? Então, não tem nada no artigo dele que aponte para isso. O artigo dele mostra em detalhes a descrição de 11 crianças autistas e a descrição também detalhada do comportamento das 11 crianças autistas. Mas ele finaliza dizendo que o autismo tem uma causa inata. Então, nos 25 anos seguintes, 25, quase 30 anos, ele trabalha incessantemente para descobrir essa causa e vai passar por várias causas, mas vai voltar a esse ponto de vista dizendo: o autista tem uma causa inata. A ciência ainda não descobriu qual é, mas um dia vai descobrir. E é isso que os chamados cientistas tentam fazer até hoje, descobrir essa causa. Então, tem uma série de pesquisas na área da genética, na área, não é, nas ciências nos neurocientistas, etc., em todas as áreas, porque, de certa forma, o que sustenta o interesse pelo autismo é principalmente isso que significa um enigma, né? Uma incógnita.
Não se sabe qual é a causa do autismo. E aí, dependendo da área, do campo de estudo, cada uma tem a sua causa, tá certo? Então, uma solução inteligente para isso foi encontrada por um psicanalista e também por um psiquiatra e também psicanalista chamado Bernard Goes, quando ele vai falar de uma polifatorialidade. Então, ele vai falar de fatores múltiplos sendo ou participando da causa do autismo. E aí ele vai falar dos fatores genéticos, dos fatores biológicos, mas vai falar também dos fatores psicodinâmicos. E ele vai colocar aí nos fatores psicodinâmicos tudo que diz respeito ao ambiente do autista, não é? O ambiente não só com relação ao entorno dele, em termos de pessoas, de cuidadores, etc., como também fatores ambientais do tipo, sei lá, um fertilizante X, alguma coisa assim, a vacina X, Y, etc. Tá certo? Então, a gente tem essa hipótese polifatorial que é interessante, ele coloca como base dessa hipótese o conceito de Freud de sobredeterminação, não é? Quando Freud vai dizer, bem, não existe, o sintoma não é causado só por isso, mas é possível que haja uma concorrência de motivos, não é? Então ele parte desse conceito de Freud para criar a hipótese polifatorial que vale a pena conhecer, tá? Porque é uma hipótese bem fundamentada. Silvia, e quem é como é o nome deste que propõe essa hipótese multifatorial do É, autismo? é um artigo ou um capítulo de um livro, está publicado nesse livro, que eu não me lembro o nome, mas posso verificar aqui e Sim, enviar. o nome do autor. E o outro da causa inata é o Kammer, O que Kanner, diz. o primeiro é Kanner, né? Porque eu fico pensando que os demais estudiosos, Maleval, enfim, todos esses mais eh, dedicados, acham dessa causa inata, porque para mim me parece tão absurdo isso, que aí se é inato e não tem nenhuma outra explicação, ninguém sabe. Então, o que que a gente vai fazer? A criança nasceu, já está definido desde sempre, desde a hora que botou o primeiro choro no mundo ou não botou, que ele já é autista? Ou isso É, vem, eu Male- acho tão Maleval, diga. Maleval não aponta nenhuma causa, mas ele critica, por exemplo, as hipóteses genéticas, não é? Porque existe a chamada epigênese. Não é? O que é epigênese? Pode ser que uma criança nasça com um gene tal, não é genital, Gene, um tal é uma gene. irregularidade, uma alteração genética e tal, mas ele vai dizer que o ambiente pode modificar isso. Hum. E é fato. Esse é um achado da ciência. Existe a epigênese, existe o genético, mas existe a epigênese. E aí Então, eu já, Val desculpa vai citar. criticar as hipóteses genéticas. É. Né? Olha, eu Mas como ele sou não tão, vai. tão acérrimo, tão do ambiental, fico pensando, independente de epigênese ou não epigênese, a questão é que eu acho que é ambiental, relação à mãe, enfim, todas as circunstâncias que envolvem o nascimento de uma criança, até a concepção e etc. de uma criança, tem influência, evidentemente, em tudo, né? E até na questão do autismo, dependendo né, do que. Seria bom se pensar nas duas hipóteses mesmo, né? Olha, eu fico muito entusiasmada, porque eu sou assim com as questões que vêm me pegando, né? Então, eu queria só
pedir permissão a todos aí para te dizer, contar dessa pequena experiência que eu tive com um bebê não, uma criança já de 4 anos, 3 anos, autista, não tão grave, mas bem comprometida, e que ela não escuta, não olha, não fala, não toma conhecimento. Mas eu cheguei com uma espécie de aqueles bonequinhos que a gente põe na mão, fantoche, né? Me escondi, eu, eu fiquei atrás de um móvel e botei a mão assim e mudei a minha voz. Em vez de falar, vem cá, eu falei assim como se eu fosse um bonequinho. Ele saiu do colo do pai, onde estava todo a concha escondido assim de mim, e veio para olhar, para saber o que que era aquilo, e foi até olhar para ver se tinha alguém por trás daquele móvel. Quer dizer que é isso que eu achei na hora que você falou da voz, né? A voz modificada, que ele não entendeu que aquilo pudesse vir de uma pessoa, de um outro. Eu acho que ele queria saber, porque era um objeto ali, um objeto não, uma coisa, né, que ele falava. Isso é muito interessante, porque isso daí eu comprovei na minha experiência, assim, sem nenhuma pretensão, foi uma situação espontânea. Olha, eu queria só. Mas e o que é autofuncionamento, quando chama isso? Alto não é AUTO. Não, alto, grande. Isso, autofuncionamento, de bom funcionamento, né? De um funcionamento, vamos dizer, de um funcionamento que não é baixo, que é alto. Então, alto nesse Sei. sentido. Então, são aqueles autistas que, tendo um autismo severo ou não na primeira infância, ou mesmo na infância, conseguem desenvolver, através da construção de uma borda autística, eles conseguem desenvolver, tornarem-se, como é que eu diria, tornarem-se, por exemplo, uma tempo grande. Né? Um dos maiores exemplos de uma autista de alto funcionamento é Temple Grande. Então, Temple Grande era uma autista severa, com problemas, utilizando o seminário de hoje, com sérios problemas de retenção dos objetos pulsionais, e que se torna uma grande cientista. Entendi. Que O escreve. autofuncionamento que supera o limite do autismo um pouco para produzir, para ser, enfim, é muito bom esse conceito, né? Obrigada. Ai, desculpa. Desculpa, Miriam, mas como eu estou nesse papel aí, Obrigada, né? querida. Obrigada a você. Tchau, gente. Desculpa, vou ficar quieta. Obrigada, Miriam. Nós já estamos às 12h07. Aí temos um questionamento, né, no chat, e a Luísa, que estava inscrita, pessoal. E aí eu acredito que após, né, a fala da Luísa, a gente possa encerrar. Silvia, o que é que você me diz? Luísa? Sim, Luísa, né? Uhum. Oi. Pode falar, meu bem. Vê, em relação às questões, Miriam, Silvia já respondeu o que você queria, né? Em relação à questão das alucinações, eu acho que é interessante a gente saber o que Lacan falou, que também isso vem no livro do Jean-Claude Malleval, e ver também o testemunho de Daniel Tammet, que é muito conhecido no livro dele, Nascido em um Dia Azul, e que ele relata ter ouvido a voz de um amigo imaginário por volta dos 10 anos de idade para compensar a sua falta de amigos, e também lembrar de um dia em que pôde ver um rosto de uma velha mulher muito grande e idosa, com mais de 100 anos. Diz que é a ela, que ele a chama de Anne, e lhe ocorreu com frequência nas caminhadas ao redor das árvores do parquinho durante as recreações, de passar esse tempo em meio a longas e profundas conversas com essa mulher. Sua voz, escreve ele, era suave e sempre afável, gentil e tranquilizadora. Sentia-me calmo junto dela.
O marido dela tinha morrido há muito tempo, ela era sozinha e gostava da companhia de Daniel. Isso é o que ele imaginou, e ele tinha esse tipo de alucinação, como também a gente também pode ver que Genevieve Agui também assinala a presença de alucinações em autistas constatada ao longo de sua prática. Ela diz ter registrado em alguns casos a ocorrência inesperada de alucinações, de um barulho forte quando do surgimento de algo inesperado no decorrer de uma sessão, mas que essas manifestações sonoras são nitidamente distintas do fenômeno da enunciação extraviada em que a alucinação verbal consiste. Eu acho que essa questão a gente tem visto na clínica, mas eu vi isso na questão de um autista adolescente. Mas eu acho que é uma questão que a gente tem que ver se realmente, com que frequência isso existe, se existe ou não, porque é o que a escola inglesa usa para distinguir autismo de psicose. Certo. Terminou, Luísa? Terminei, querida. Tá, então vamos lá, gente. O nosso seminário é sobre o pensamento de Maleval, não é? Então, estou olhando aqui o pensamento de Maleval. De fato, Lacan se refere aos autistas como alucinados, mas Maleval não vai concordar com isso. E Maleval vai interpretar esse relato que você acabou de fazer, falando não de alucinações, mas falando da criação de um duplo. São os duplos criados pelos autistas, que fazem parte da borda autística, que funcionam dessa forma. Então, isso que ele não são propriamente alucinações, mas são duplos falando por ele. Né? Mas aí veja, qual é a diferença que teria entre esse duplo e a alucinação? Digamos, para quem ouve na clínica. Bem, justamente, né? Eu acho que foi no seminário passado, ou no primeiro seminário, que a gente trabalhou muito a borda autística, e nesse momento a gente trouxe as ideias de Maleval, né? Borda, é importante mencionar, é um conceito freudiano e lacaniano, não é? Não foi criado por Maleval. Então, a borda autística formada por objetos autísticos, formada pelos duplos e formada pelos interesses específicos. Aí a gente teria que dar um outro seminário sobre o que são os duplos do autista. Silvia, eu queria só um esclarecimento, é rapidinho. Por que se costuma agora falar de autista de alto rendimento e não mais de um Asperger? Porque se mudou a nomenclatura. Eu não entendi bem, Magné, mas até onde eu entendi, você está perguntando por que não se fala mais dos Asperger, não é isso? E se fala no lugar disso de alto rendimento. Autista de alto rendimento. Bem, são duas coisas distintas, né? Se deixou, eu atribuo que não se fala mais tanto dos Asperger, mas Maleval fala, não é? Porque Maleval é um estudioso de Hans Asperger. Então, na literatura de Maleval, continua se falando dos Asperger, não é? Mas o que acontece é que, a partir do DSM-5, quinta edição do DSM,
os Asperger deixaram de existir, ou seja, a classificação diagnóstica síndrome de Asperger, que existia antes, deixou de existir e ficou incluída na classificação geral transtorno do espectro autista, apesar da gritaria dos chamados ASPs, não é? Aqueles que são portadores de síndrome de Asperger gostam de ser chamados de ASPs. Então, eles fizeram uma série de críticas antes que fosse lançada a quinta edição do DSM, não só eles, mas muitas escolas de psiquiatria, a psicanálise, as diferentes escolas de psicanálise trabalharam contra a quinta edição do DSM, mas não é sem nenhum êxito. Ai, que coisa, viu? Ô, Silvia, desculpa, acredito. então como é que chama? Desculpa, amor. Chama os Asper atualmente, essas pessoas que antes eram chamadas de Asper, estão de baixo rendimento? Ou Não, que não tem mais nome, não tem mais que coisa, né? Sim, desculpa, eu não aguento essa história da DSM. Mas, Sim, enfim, Silvia, eu acho que você pode responder a essa, né? E aí para a gente já, né? Para os finalmente, e aí fazer um convite para o próximo seminário, né? Vá, Silvia. então, o portador de síndrome de Asperger não é o mesmo chamado de alto funcionamento. Por exemplo, tá. novamente, tempo grande. Ela Entendi. foi uma síndrome de Asperger. Ela era uma criança com autismo severo e tornou-se uma autista de alto funcionamento. Entendi. Nosso próximo seminário será no dia 30/9, tá? E terá por tema, como o Silvia já trouxe, mas eu só, né, estou reforçando, o autismo e sua escrita, tá certo? Então, a gente vai estar repassando lá, tanto nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no grupo do WhatsApp, né, como também, né, a gente vai estar sempre circulando. Obrigada pela presença de todos e todas. Obrigada, Silvia e Luísa. Tá? Até o próximo encontro.